O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, começamos com este fim de semana um novo ano litúrgico. É importante a gente perceber que a igreja não acompanha o ano civil para o seu calendário litúrgico. O nosso calendário litúrgico, ele é orientado a partir do calendário lunar, coincidindo a quantidade de lua cheia para celebrarmos a Páscoa. Aí, a partir de então, começam-se a dividir os tempos, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e tempo comum. Então a contagem do nosso calendário litúrgico não acompanha o calendário civil, portanto esse fim de semana demos início a um novo ano litúrgico. Esse ano ouviremos o evangelista Mateus. Quase todo o evangelho de Mateus será lido de hoje até a festa de Cristo Rei do ano que vem. Cada início de ano litúrgico é um grande convite a fazermos a nossa experiência de Cristo a partir da ótica daquele evangelista. Que a gente então se abra a perceber aquilo que Mateus propõe no segmento de Jesus Cristo. Um outro ponto que também é importante nós entendermos é que o tempo do Advento faz parte do ciclo do Natal. O tempo do Advento é o tempo de preparação e o tempo do Natal, o tempo da realização. Vejam então que o tempo do Advento, ele é um tempo que também é dividido em 2 partes. Os primeiros domingos do Advento, eles têm uma marca muito interessante, que eles vão proclamar para nós a segunda vinda de Cristo, porque Ele já veio. Agora, o que nós esperamos é a sua volta, ou a nossa volta para Ele. E depois, os outros 2 domingos vão nos preparar imediatamente para celebrarmos o Natal, ou seja, a memória da encarnação do Verbo de Deus. É importante,
quando a gente começa o advento, percebermos que a igreja propõe que a gente comece refletindo o fim, ou a finalidade da vida, ou o sentido da vida humana, porque grandes perguntas acabam nos acompanhando: de onde viemos, para onde vamos voltar, qual o sentido da vida. Então essas perguntas, elas nos acompanham nessas 2 semanas, para que a gente entenda que Deus é o princípio e o fim de tudo. E se tem uma coisa que nós temos plena clareza, é a morte. Portanto, quando a gente fala de fim, nós estamos falando ou da volta de Cristo, ou da nossa volta a Ele, porque dele viemos, para Ele voltaremos. Então essa experiência é uma experiência que o início do advento nos chama. Portanto, não é um tempo de medo, ou de ansiedade, ou de agonia, ficar preocupado com o fim do mundo, não é isso. A grande preocupação é nos encher de esperança, porque aquele que veio a primeira vez, veio para quê? Veio para salvar, e na sua segunda vinda será a mesma coisa. Não é desejo de Deus nos condenar, Ele vem também para nos salvar, Ele vem propor a eternidade a cada um de nós. Então o advento, ele tem umas marcas muito bonitas. Ele fala para que a gente fique atento, acordado, vigilante, porque nós não sabemos o dia ou a hora, ou que o Senhor virá, ou que nós voltaremos a Ele. E isso não pode nos causar terror, tem que nos causar desejo de conversão, desejo de ser melhor, para que aí a gente volte a Ele com tranquilidade. E aí a liturgia vem nos propor algumas atitudes interessantes. A primeira leitura propõe a caminhada de sempre, atentos aos sinais dos tempos. A segunda leitura, Paulo vai dizer: desperta. Se você está dormindo na vida de fé, acorda, porque é preciso fazer travessias, é preciso tirar o atrofiado, aquilo que está morto, aquilo que não faz mais sentido na nossa caminhada de fé. E aí no Evangelho, a gente ouve Jesus dando algumas orientações muito interessantes. Primeiro, ele diz que a vinda do Filho do Homem, ou seja, a volta dele mesmo, vai acontecer da mesma maneira como aconteceu com Noé. Aqui, citando Noé, Jesus não está falando que vai ter outro dilúvio, não. O que ele quer chamar a atenção é a postura de vida que cada um leva. Quando houve o dilúvio, lá nos primeiros capítulos do Gênesis, somente Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas, e todas as espécies de animais que foram salvos. Por quê? Porque o foco deles estava em Deus. Eles não se distraíram, eles não procuraram viver a vida como se não houvesse amanhã. Eles, na verdade, viviam de modo a respeitar, a se relacionar com Deus. E conta-nos o Evangelho que os outros viviam despreocupados, queriam saber de beber, de comer, de fazer maldade, ou seja, de viver de modo desligado de Deus, ou sendo Deus de si mesmo. Veio o dilúvio, eles nem perceberam, só que o dilúvio purificou a terra, eliminou aquela raça de homens que não viviam em Deus, que não acreditavam em Deus.
Por detrás disso, o que Jesus está querendo dizer? Não perca o foco. Perceba que precisamos sempre ter clareza que Deus é o princípio e fim, e que é a Ele que temos que buscar, porque se a gente fica muito preso àquilo que passa, a gente pode, na verdade, viver de um modo que a gente acha que só tem essa vida, ou que, na verdade, a gente tem que se apegar aqui e agora, porque acaba com a morte, e não é assim, né? E Jesus ainda continua, ele diz assim: olha, acontecerá também na vinda do Filho do Homem, 2 homens estarão no campo, fazendo o que é do cotidiano, fazendo a mesma coisa, trabalhando. Um será levado, outro será deixado. 2 mulheres vão estar no moinho, uma será deixada, outra será levada. Por quê? Não estão elas fazendo a mesma coisa? Não estão eles agindo da mesma forma? Vejam que por detrás disso está muito evidente. Um dos homens e uma das mulheres eram vigilantes, atentos, tinham acordado para a vida e sabiam que o sentido da nossa história está em Deus. Portanto, foram levados a Deus. Os que ficaram são os mesmos que foram, na verdade, destruídos com o dilúvio de Noé. Estavam despreocupados, vivendo a vida e tudo aquilo que a vida proporciona, como se não houvesse nada além disso. E aí Jesus termina dizendo: ficai preparados, porque o dono da casa, se ele soubesse quando o ladrão viria, ele ficaria preparado, de espreita. Só que veja, ninguém sabe a hora e o momento. No entanto, quando menos pensais, o Filho do Homem volta. Vejam que então o grande convite é que sejamos pessoas atentas, vigilantes, esperançosas e em caminho de conversão. Para terminar, eu gosto muito de, nesse primeiro domingo, citar a canção do Alceu Valença, a Anunciação. Lá ele narra: tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens chegando para brincar no meu quintal. Veja que é muito profundo essa parte da música, porque aí Alceu Valença está querendo dizer assim para nós: não descuida do quintal, porque é aí que ele vem. A gente às vezes, porque o quintal comumente fica no fundo de casa, né? Ninguém vê, ninguém olha. Então a gente deixa crescer mato, de vez em quando joga um lixinho e acaba não cuidando do quintal. O quintal é uma metáfora da nossa vida interior, que a gente não pode descuidar, não pode deixar cheio de mato, não pode deixar cheio de lixo, porque é aí, é nesse lugar que o Senhor vai voltar, é aí que Ele deseja brincar, é aí que Ele precisa que a gente esteja pronto e preparado, porque aquele que veio, Ele voltará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.